dia, galera do presente. Bom dia também a alunos que estão aí assistindo no futuro. Sejam bem-vindos à nossa aula 2 de Java na turma pela manhã. Vocês vão ficar atentos ao seguinte: a partir de agora são duas gravações de duas turmas diferentes. Então você vai olhar aí embaixo na descrição se a aula que você está assistindo é a aula da sua turma, tá? Então a partir de 20/10, né, 20 de outubro, as aulas elas estão sendo gravadas, o mesmo conteúdo, mas em duas turmas diferentes. Então, se você está reassistindo esse conteúdo, você olha aí na descrição, tá? E aí a gente tem o costume de começar com uma piada muito ruim. Então eu faço então as honras, né, Bruno? E aí já que a gente começa com uma piada muito ruim, eu vou te perguntar, cara, por que eles colocaram a cama elástica na Antártida? Pro urso polar. Nossa, eu sei que vocês amam. Daí que tristeza, né, tadinhos. Inclusive nós temos aqui o cara que viu, né, o Thor de perto, né? O Vitor. Duas horríveis. Tá bom, fechou. Então, conteúdo sério agora. Vitor. Né? Que horrível, enfim. Hoje eu quero trabalhar com algumas particularidades do método scanner. Então, por que algumas particularidades? Porque o scanner no Java, que é o método, o que é o scanner? É o nosso método de pegar informações digitadas pelo usuário e trazer para dentro da linguagem. Ela é diferente de qualquer uma outra linguagem, porque ela trabalha com a ideia de cursor. Então, cursor é aquele tracinho quando a gente vai digitar que fica piscando lá, e o Java ele trabalha com essa ideia de cursor. E aí, como ele trabalha dessa maneira, é um pouco estranho, a gente vai ver ali, a gente vai ter algumas particularidades que a gente vai ter que aceitar. É feio, eu também acho, vocês vão achar com certeza, mas a gente vai ter que lidar com elas, tá? Então, o que que é? Inicialmente eu vou criar lá um novo projeto para nós. Então, sempre lembrando, né, um projeto Java, dentro da minha pasta Java, vou colocar meu projeto no padrão Pascal Case. Então vai ser aula 02. Meu gerenciador de dependências. Então lembrando, né, o nosso gerenciador de dependências ele serve para nós trazermos recursos externos da aplicação para aqui dentro. JDK, o meu está como 17, o seu por enquanto é indiferente, porque o que a gente está vendo ele não está. A gente não está vendo algo que está só na versão mais atualizada. Tudo que a gente está vendo por enquanto sendo construído desde a versão Java 6. Não gero códigos de exemplo e crio lá o meu projeto. Então essa pergunta aqui quando aparecer, você quer abrir uma nova tela ou você quer abrir o projeto nessa tela? O projeto anterior não me importa, então eu vou abrir na mesma tela, tá? Então quando ele abre, né, ele já me traz esse arquivo aqui que é o arquivo .xml, que ele é justamente o meu gerenciador de dependências. Então o que que é? Só lembrando, o que é um gerenciador de dependências? Vamos supor que eu queira trazer recursos de outra que não tem na linguagem. Por exemplo, eu quero trabalhar, nós vamos trabalhar com serialização e deserialização de dados, que é quando eu receber uma requisição de uma API, eu quero pegar ela e quero decompor, onde cada informação que veio na API enviada pelo usuário na requisição, ela vai automaticamente ser atribuída às minhas classes. Eu vou criar um objeto com ela e vou até acessar os métodos. Socorro, eu não sei o que que é. A gente vai chegar lá ainda, tá? Então, a gente sabe que existe uma biblioteca chamada JSON, né? Na verdade, é JavaScript Object Notation. O que que o Google faz? Muito inteligente, criou o JSON com um G, que agora é o JSON do Google. E aí a gente vai trabalhar com ele, tá? Não hoje, mas eu só quero mostrar para vocês que toda vez que vocês criam um projeto com Maven, ele abre aquele arquivo que é justamente para você gerenciar as dependências. Basicamente eu tenho meu código Maven aqui, e se eu chego aqui e eu abro dependências e agora trago uma dependência, pronto, acabei de instalar uma coisa na minha linguagem de programação Java. É assim que a gente traz as coisas de fora para dentro da minha linguagem de programação. Então, não nos assustemos, tá? Eu vou apagar porque a gente não vai utilizar, mas a gente não se assusta, tá, com o Maven, tá? Então, quando ele abre esse arquivo aqui, a gente sabe que no futuro
não muito longe a gente vai utilizar. E aí eu sempre crio meus projetos sempre dentro de source main e dentro da pasta Java. Então nós já passamos, né, pasta a pasta, vindo o que cada pasta ela tem, o que a responsabilidade de cada pasta, mas todo arquivo que eu crio ela sempre dentro da pasta source, que significa origem, dentro da pasta main, e dentro da pasta main a gente tem a pasta Java. Então aqui dentro de Java eu crio uma classe. Por mais que nós ainda não tenhamos visto orientação a objetos, a ideia de classe ela é uma estrutura de organização. Então eu estou criando, estou dando nome para um arquivo, dentro desse arquivo eu vou ter todo o contexto lógico de uma parte da minha aplicação. Então, por exemplo, hoje a gente vai criar classes. O que vai ter dentro dessas classes? Ela vai ter o contexto de uma organização de algo que a gente está estruturando. Seja uma biblioteca, seja um livro, seja uma pessoa, seja um aluno, seja uma escola. Então, por enquanto, eu vou chamar ela de principal. Por quê? Porque é o meu código principal que eu estou trabalhando aqui nesse momento. Vocês vão notar que aqui embaixo vai aparecer alguns atalhos. Se bem que eles não estão aparecendo legal, hein? Eu tô achando que eles... Deu bug, deixa eu fechar e abrir de novo. Agora sim. Então por quê? Às vezes eu tô escrevendo aqui na IDE e eu executo os atalhos que vocês querem ver. Aí ele aparece os atalhos ali embaixo, tá certo? Então beleza, eu tenho a minha classe. Sempre me atentando que o nome da minha classe... Só diminuir isso aqui. Só diminuir isso aqui. O nome da minha classe, ela sempre precisa ser no padrão Pascal Case. Então, a minha primeira letra é maiúscula, tá? E aí, ela é uma classe pública. Então, o que significa esse public? Lembra lá de Python? Aí a gente queria deixar alguma coisa privada. O que era a ideia do privado? Era que ele não fosse acessível fora da sua própria classe. E aí a gente fazia uma coisa horrível, que era colocar underline, underline. Nossa, era horrível aquilo. Porque aquilo ali, a gente via orientação a objetos como no Python, que ele acaba usando convenções. Então, basicamente, eu como programador, eu olhava underline, underline e falava, opa, o desenvolvedor quis deixar isso aqui privado, então eu não vou usar. Porque foi uma convenção que foi adotada. No Java não, no Java todas as classes, todos os métodos que a gente cria, ela já tem o seu respectivo modificador de acesso. Então eu já tenho que deixar público, porque se eu coloco privado, por exemplo, num método dentro dessa classe que eu chego lá e já coloco privado, não é uma convenção, é uma regra. Ninguém vai conseguir usar aquele meu método fora da minha classe. Então por isso que Java, né, ele é tão bom na parte de arquitetura, porque as coisas dele funcionam muito bonitinho. E a gente tem aquele meu método, né, para inicializar. Então, de novo, o Java, ele é um menino de 4 anos que caiu de cabeça dentro do supermercado. O que o menino vai fazer? Ele vai sair chorando, desesperado, procurando a mãe. O Java também fica procurando desesperadamente um método chamado main. Então o método main ele é o ponto de início do nosso código. Todo meu arquivo ele tem que ter o main? Não, ele só vai ter o main se eu quero executar a partir dele. Então eu posso ter 10 arquivos ter o main, sem problemas. Só que quando eu executar aquele arquivo, ele vai executar e vai começar com tudo que eu tenho aqui dentro do meu método main. Então, de novo, ele é o método público, significa que todo mundo pode utilizar. Ele é o método estático, significa que eu não preciso criar uma instância para poder utilizar. O que significa? Daqui a pouco a gente vê melhor. Void significa que esse método ele não me retorna nada. Main é o nome do método. Essa declaração aqui significa que isso aqui é um array, tá? Isso aqui é um array de strings que se chama args. Então lá a gente, se fosse outra linguagem, por exemplo, JavaScript, seria lá o meu let args assim. E aí isso aqui é a mesma sintaxe, tá? Então eu estou falando que isso aqui eu estou recebendo um array de argumentos. Quem que passa argumentos para cá? Quando a gente for executar por exemplo, pelo prompt de comando. Vou lá no CMD e eu quero passar direto sem ter que fazer input do usuário.
quero mandar todos os argumentos de uma vez aqui dentro. Posso simplesmente chegar e mandar lá o Java principal, e aí eu já espaço e começo a passar os argumentos. Cada argumento ele entra dentro desse args aqui. Quando a gente executa o programa do jeito que a gente programa, a gente é indiferente, tá? Ao uso dele. A gente acaba, na verdade, nem utilizando. E aí, beleza. Se eu quero importar algo que para o usuário digitar, a gente viu que eu tenho a minha classe Scanner, né? Então, olha que legal. Só de usar o Scanner, o Java já importa. Então, essa biblioteca aqui, o java.util, ela é a maior biblioteca de componentes do Java. A gente tem basicamente 80% dos recursos que a gente vai utilizar dentro de java.util. E aí eu trago, né, então as variáveis. Quando eu crio variáveis, como que a gente faz a criação? Tipo, o nome da variável, a convenção diz que a gente chama essa variável scanner de SC. E aí eu não tenho com que inicializar ela, né? Se eu inicializo com string inicializando um objeto scanner, fica tudo sempre muito estranho. Então por isso que a gente inicializa ela com uma coisa chamada new scanner. Então o que significa isso aqui? Significa que eu estou criando uma variável SC com uma classe. Por que é uma classe? Porque começou com S maiúsculo e a gente sabe que na nossa convenção toda classe a primeira letra é maiúscula. Ou seja, quando eu crio uma variável usando uma classe, essa variável ela se torna um objeto. Então essa variável SC ela já é um objeto. Só que eu preciso especificar o que eu vou fazer a leitura. Então ainda especifico, né? Nós temos aquele sys para imprimir, ou seja, imprimir é, né, mostrar informações do computador lá para o usuário. A gente utiliza o system.out. Se eu quero receber informações do usuário, é o meu system.in. Então a gente tem o system.in. Então o que eu acabei de fazer aqui agora? Eu criei um objeto chamado SC, que poderia se chamar qualquer coisa, tá? Daqui dessa sintaxe, a única coisa que poderia mudar é o nome dessa variável aqui, que agora ela é um objeto do tipo scanner. Então, sendo objeto do tipo scanner, basta que a gente veja os seus respectivos métodos. Então, o que são os métodos? São ações que eu posso ter com o meu objeto. Porque todo objeto ele tem ações, ele tem características e ele tem ações. Então, as ações, como é que eu vejo aqui? Eu coloquei o SC, ponto, ele já me mostrou todas. E são todas as ações, todas essas que tem o M de Masterchef. Então, onde tem o M de Masterchef, isso aqui são os meus respectivos métodos, tá? Então, eu posso fazer várias coisas. Aqui, quando eu quero que o usuário digite alguma coisa, eu coloco o next, seguido do o que vai ser o meu next, tá? Então, eu tenho, né, o next normal, next line, next boolean, next big decimal, byte, double, float, long, int. Depois eu verifico, né, o hasNext. Enfim, quero, por exemplo, criar aqui agora minha variável do tipo, vou chamar de número 1. Número, tudo bem. Número 1 vai ser melhor. Número 1 que recebe. Então, olha só, eu declarei o tipo da minha variável. Você pode desligar ela, por favor? Acho que fica melhor para vocês. Ficou melhor? Então, eu declaro sempre em Java o tipo da minha variável. Lembrando que nós temos, né, a nossa tabela de tipos. Então, esses são os principais tipos da linguagem Java. Na verdade, são todos os tipos primitivos da linguagem Java. Sendo que a gente, por convenção, a gente utiliza mais o boolean, porque não tem alternativa. Nós utilizamos para números inteiros o próprio int, para números com casas decimais o próprio double. E aí, se eu quero armazenar um único caractere, é o tipo char. Olha que eu não tenho o tipo string aqui, né? Por que eu não tenho string? Porque string não é um tipo primitivo. Então, tipo primitivo é... Vamos fazer uma analogia ao ser humano primitivo, né? Não tinha nada. Começou do zero, depois ele foi evoluindo. A mesma coisa em linguagem de programação. Começou assim, depois que as coisas elas foram evoluindo, você fala, pô, a gente precisa armazenar uma cadeia de caracteres, um conjunto de chars.
E aí, nesse momento que eles criaram o string, que nada mais é do que um conjunto de char. Mas eles criaram não como tipo primitivo, porque eu tenho ações que eu posso ter na minha string. Como, por exemplo, eu posso pegar a minha string, verificar se existe uma palavra dentro da string, se a minha string é igual a outra string. Então, eu tenho muitas opções de fazer. Se eu tenho muitas opções para fazer, eu tenho os métodos, significa que quem é que tem método? São objetos. Então, eu tenho, né, a minha classe string com S maiúsculo, que aí ela não é um tipo primitivo, ela é um tipo classe. Então, eu crio um objeto do tipo string. Então, primeiro eu vou fazer com inteiro, que será... Vou pedir um número. Então, next, seguido do tipo. Next int. Não vou mostrar a mensagem, tá? Se eu quiser, eu poderia mostrar, mas eu não quero mostrar a mensagem. Eu quero ver, olha, que eu vou executar. E tudo bem, ele está pronto para receber o número inteiro. Então, o valor que eu digitei aqui, ou eu dou play aqui, ou eu digito o atalho Shift F8 que ele executa. Oi? Como? Shift F10 igual. Shift F10, é que se vai no automático aqui, agora que eu fui olhar realmente, tá? Então, se eu tento colocar um outro tipo, ele já me dá erro, porque Java é fortemente tipado. Então, beleza. Eu tenho, né, o meu int número 1. Eu quero receber também um nome. Então, string nome recebe sc ponto. E aí eu tenho duas opções. Eu tenho tanto o next quanto o next line. O que muda entre o next e o next line? Eu vou só comentar isso aqui por enquanto. E eu vou imprimir, olha, salt. Ó, não se apega aos atalhos da ideia por enquanto não, hein? Bora escrever na mão, deixa preguiça. Então, olha só, basicamente o que eu estou fazendo? Eu crio um objeto chamado sc. Esse objeto ele é do tipo scanner. E eu utilizo esse objeto para poder receber informações digitadas pelo usuário. Então, o usuário digita essas informações e eu armazeno ela dentro dessa variável, nome. Que ela é do tipo string e logo em seguida eu faço a impressão desse nome. Por quê? O next ele tem uma característica. Ele serve para strings. Mas, se eu coloco aqui, olha, Lenício, show de bola. Mas, se eu coloco Lenício de Souza, ele só me mostra Lenício. Porque o next, ele pega apenas a próxima string. Por isso que isso se chama next. Next é próximo. Então, o next, ele só pega a minha próxima string. O resto ele ignora. Então, se eu tenho aqui, olha, e isto aqui, olha, executa, ele pega apenas a primeira parte da minha string. Olá, Giovana. Bom dia. Se eu quero pegar todo o meu conjunto, toda a minha cadeia, eu utilizo next line. Aí sim o next line, ele pega... Vou colocar meu nome bonitão aqui, né? Lenício Júnior. Assim ele pega. Então eu tenho o next. O next ele pega apenas a minha próxima string. E o next line ele pega toda a minha string. A mesma coisa também acontece com números inteiros. Olha só. Vou imprimir o número 1. Então, vou pedir o número 1 e eu vou fazer a impressão dele. Vou digitar 10, 20. 10, 20 deu sucesso. Vou mostrar 10, 20, espaço 30. Ele me mostrou apenas 10, 20. Por quê? O método, ele pega apenas o next int, o próximo inteiro. Por isso que é legal, porque se agora eu tenho também, olha, int número 2 recebe meu scanner.nextInt. E aí eu vou fazer o print do número 1. Vou colocar aqui um número 1. 2 pontos, aí só simplesinho aqui mesmo. E número 2. Olha só. Então vou colocar agora, olha, 10, 20, espaço 30. Olha só, número 1, 10, 20, número 2, 30. Por quê? Eu digitei
10, 20, eu executei uma função chamada nextInt. O que o nextInt ele faz? Ele pega o próximo inteiro. Só que aí ele não descarta. Pelo fato dele não descartar e aí eu utilizar de novo, olha, nextInt, ele vê e fala, opa, ainda tinha um 30 ali. O nextInt ele pega o próximo inteiro. Significa que se eu tiver espaço, 10, espaço, 20, ele funciona. Se eu der espaço, 10, aí dou um enter e depois eu dou mais espaço, 20, ele funciona. Por quê? Porque ele está pegando o próximo inteiro, que não é inteiro, ele ignora. Exceto, óbvio, se eu colocar um caractere aqui. Aí vai, putz, aí você também está forçando a barra, né? Mas olha que interessante, a maneira que se faz a leitura dentro do Java. E aí, nisso, a gente tem aqui uma situação que ela é o seguinte. Vamos supor que meu objetivo é pedir a idade e o nome de uma pessoa. Aí eu venho aqui e vou então pedir a idade, isso aqui eu vou chamar essa variável de idade. E também vou chamar agora essa outra minha variável aqui de nome. E no final eu vou mostrar um print falando percentual S string tem percentual de anos, vírgula, idade, vírgula, nome. Fiz ao contrário, né? Nome, vírgula, idade aqui. Nome e idade. Então é o seguinte, olha. Eu peço o nome. Colocar um print para ficar mais elegante, né? Colocar um print só falando idade, idade, 2 pontos, e depois vou colocar nome, 2 pontos. Então beleza, eu vou começar da seguinte maneira. Vou pedir nome, vou pedir idade. Vamos ver funcionando no código. Nome Lenício Júnior, idade 29 anos. Beleza, Lenício Júnior tem 29 anos. Sucesso, né? Vamos lá, gente, presta atenção aqui. Sucesso isso aqui? Se eu inverter, não dá nada, né? Eu pedi o nome, pedi a idade, pedi o nome, não tem diferença nenhuma, né? A ordem dos fatores não altera o nosso produto, né? Uai. Altera. Ué, engraçado, né? Quando eu pedi um nome, depois eu pedi a idade, funcionou. Agora quando eu pedi a idade, depois o nome, não funcionou. Olha aqui, eu vou executar de novo, presta atenção. Vou colocar a idade. E aí ele não fez a captura do nome. E aí não me mostrou, depois me mostrou só nada. Tem 29 anos. Estranho, né? Por que que isso funciona dessa maneira no Java? Porque o Java, ele não descarta aquilo que a gente coloca aqui dentro no terminal. Ele trabalha com a ideia de cursor. Então vamos rever. Vou só voltar isso aqui para cima. Volta a funcionar o meu código, né? Olha, então Lenício Júnior, idade 29, isso aqui eu tive sucesso. Vamos fazer o seguinte. Vamos entender o que está acontecendo. Então é o seguinte. Primeira coisa aqui, né? Eu digitei o meu nome. Então vim aqui e coloquei Lenício Júnior. Qual foi o método que eu utilizei? O next line. Certo? Então, o que o next line ele faz? Ele começa, e aí você tá vendo que esse meu tracinho aqui, ele é o meu cursor. Então esse aqui, olha, ele tá bem fininho aqui, mas isso aqui, olha, que eu tô aqui é o meu cursor, tá bom? E como que o Java ele funciona?
Então eu tenho esse meu cursor que ele fica procurando o quê? Ele fica procurando até ele encontrar um Ctrl/N. Porque quando eu dou Enter, eu estou quebrando a linha. Então quando eu dei um Enter aqui, implicitamente eu fiz isso aqui, olha. Eu cheguei aqui e coloquei um barra ao contrário, N. Óbvio que a gente não está vendo, porque a gente deu um Enter aqui. Mas quando eu dei um Enter, esse Enter ele é interpretado como barra ao contrário, Enter. Então, Next Line. Ele veio aqui e começou o meu cursor. Beleza. Vou pegar até eu encontrar um Ctrl/N, tá. Opa, ele encontrou um Ctrl/N. Legal, então eu paro aqui. Aí meu próximo comando agora eu coloquei o número 29 utilizando o meu Next Int. Aí agora eu coloquei também, né, uma quebra de linha, porque eu pressionei o Enter. Então de novo, vamos pensando comigo, ó. Fui executando Next Line, tá. Opa, ele encontrou uma quebra de linha. Beleza, ele encontrou um Ctrl/N, ele resolveu a vida dele. E o meu cursor, ele tá aqui. Certo? Por quê? Porque qual que é o Next Line? Ele pega toda a linha até ele encontrar uma quebra de linha. Diferente do Next. O Next ele pega o quê? Até ele encontrar um espaço. O Next ele pegaria só o início. O Next Line não, ele pega toda a linha até ele identificar onde é o fim da linha. Exatamente nesse ponto aqui ele é o fim da linha. Aí meu próximo comando foi o Next Int. Aí o meu cursor ele foi avançando. Isso aqui não é inteiro, isso aqui não é inteiro. Ah, isso aqui é o inteiro. Aí ele pegou esse valor aqui, que era o próximo inteiro. Isso aqui já não era mais o inteiro. Então ele pegou e armazenou esse inteiro com sucesso. E aí a minha aplicação deu tudo bem, deu tudo legal. Meu cursor ficou aqui e encerrou bonitão. Só que agora a gente fez o inverso, né? Eu coloquei a idade. E depois da idade, eu pedi o nome. Que foi o que eu coloquei lá, né? Idade 29. E aí ele não me pede o nome, ele já me mostra o negócio todo errado, já me mostra a minha mensagem e o meu nome tá vazio, bem estranho. Vamos inverter isso aqui e vamos ver agora assim. Então, o que agora acontece? Eu pedi a idade, digitei 29, dei um Enter. Ele começou a executar. Então ele pegou aqui 29, beleza, ele pegou o próximo inteiro, o que tem para frente não é mais inteiro. Ele parou e o cursor ficou aqui. Certo? Aí meu próximo comando não foi o Next Line? E o Next Line ele para onde? Quando ele encontra um Ctrl/N. Ou seja, ele parou aqui. Ele encontrou o Ctrl/N e parou. E aí ele não me pediu mais. Porque ele estava exatamente nesse ponto aqui. Porque eu falei, Next Int, ele pegou o próximo inteiro. Meu cursor ficou esperando aqui, eu falei Next Line. Aí no meu Next Line, ele veio aqui, olha, e capturou a quebra de linha e para ele encerrou o fluxo. Ele não tem mais o que fazer. Porque ele cumpriu o objetivo. Ele executa até encontrar uma quebra de linha. Só que por coincidência e conveniência do destino, a próxima linha já estava de frente com ele. Né, Guilherme? E aí? Fez sentido? Ou tá igual soldado sem braço? Soldado sem braço que não faz sentido, né? Sentido? Ruim, né, cara? Tá fazendo lógica, essa situação, essa particularidade do JavaScript. Então, de novo, se fosse, né, ao contrário, o meu Next Line, ele executa, ele vem executando, até o momento que ele encontra a barra ao contrário N. Então, ele encontrou barra ao contrário N, para ele acabou o fluxo de execução. Ele já encontrou a próxima linha. Como que eu sei que uma linha acaba? Quando pula uma linha. Então ele veio executando até ele encontrar alguém quebrando essa linha. E aí beleza, ficou aqui o cursor, e eu falo o próximo inteiro, ele vai atrás do próximo inteiro, ele encontra o próximo inteiro e ficou aqui.
Show de bola. No inverso, eu encontro o próximo inteiro, meu cursor fica esperando aqui, eu falo, capture a próxima linha. A próxima linha ele já identificou logo de frente, meu cursor pegou essa linha e aí não me pediu para eu digitar o meu nome. Porque ele já pegou o que ele queria. Por isso que ele não me dá erro. Aqui, olha, você vê que existe um caractere, a gente não tá vendo, mas tem um caractere aqui, olha. Tá vendo esse caractere que tem aqui? É a minha quebra de linha. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso escapar isso aqui. Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso rodar um next line vazio. Por quê? Vamos de novo agora. Pede no próximo inteiro. Peguei o próximo inteiro. Agora pego um next line vazio. Peguei o next line vazio. Não fiz nada com ele. Aí de novo, next line. Aí ele vai, chega na próxima linha e executa até chegar ao final. Então, para eu resolver esse problema aqui, baste que eu faça, né, o next line. Eu não vou armazenar isso aqui, porque eu sei que isso aqui ele vai ter uma quebra de linha só. Mas olha que agora meu problema foi resolvido. Idade 29, nome Lenício. Olha, ele já pediu o nome, olha. E agora o Lenício Júnior tem 29 anos. Então, dessa maneira aqui, a gente cria uma regra que é o seguinte. Toda vez que eu pedir um valor numérico e depois eu for pedir uma string, eu tenho que dar um escape nele. Porque senão vai dar erro. Então eu tenho um valor numérico, né, int ou double. Eu venho aqui, olha, e jogo. Ah, mas é feio, eu sei. Ela podia lidar com isso já, né? Mas a gente precisa fazer esse tratamento aqui. Então, é comum você ver algumas coisas assim, olha. Eu recebendo a informação e não armazenando em lugar nenhum. Eu só estou escapando, eu só estou tirando ela, pulando ela, aquele Ctrl/N lá que está vazio. Isso é tranquilo? Dúvidas por enquanto? Deixa eu pausar aqui para vocês executarem. Beleza, então agora que está claro essa particularidade, agora o que a gente precisa entender? Bom, beleza, a gente tem, né, as nossas condicionais, a gente já viu, né, if, else, while, for. Então, eu vou, nesse momento, pular um pouco. Para quê? Porque quando eu chegar no momento que a gente quiser utilizar, a gente só reaprende a fazer ele em Java, tá? Porque eu quero entrar dentro de um assunto com vocês, que é, de fato, a orientação a objetos, que é o grande foco do Java. Então, e quando é que eu vou ver array, professor? Quando a gente quiser criar coleções de objetos. Pensa que eu tenho uma coleção, por exemplo, de alunos, e eu tenho vários alunos que eu quero colocar eles dentro da coleção, que seria uma turma, por exemplo. E aí eu tenho várias turmas e quero colocar dentro da coleção de uma escola, de um curso. E aí eu tenho vários cursos que quero colocar dentro dessa coleção chamada escola. Então, esse tipo de ação que a gente está fazendo, a gente vai estar trabalhando com array. As nossas condicionais. Eu tiver que fazer verificações, inclusive, assim, desculpe, mas é a mesma coisa que a gente já viu 200 milhões de vezes. Como que eu recebo informação aqui? Por exemplo, tem idade, quero saber se o cara é maior de 18 anos. Se idade é maior ou igual a 18, é maior de idade. Caso contrário, menor de idade. Pronto. Idade 18. Tem 18 anos. Aí eu só não pulei a linha anteriormente, né? Porque aqui ele falou tem 18 anos. Vou pular uma linha, duas linhas aqui. E de novo. Idade 29, nome Lenício Júnior, é maior de idade. Então é que simples, né? O nosso if, o nosso else, exatamente igual às outras linguagens, exatamente igual ao JavaScript. O JavaScript foi meio copião em algumas coisas do Java.
Inclusive o JavaScript ele surgiu com o nome de JavaScript para surfar na onda do hype do Java. Então eles começaram a pegar algumas coisas, por quê? Por conta que Java é a linguagem do maior hype naquele momento. Então, olha que simples, né? Um if, um else. Ah, eu quero repetir agora isso aqui 10 vezes. Então, for. Aí a gente tem, né, aquelas 3 declarações que é, primeiro a minha variável contadora, que começa com 0, enquanto i for menor do que 10 e mais. Igual lá no Java Script. Ah, vou executar isso aqui 10 vezes. Tem sentido executar isso aqui 10 vezes? Não, mas vamos mostrar. O que eu vou colocar 29, ler nisso e vai me mostrar 10 vezes a mensagem. É maior de idade, ó. Então, estruturinha de repetição, bem tranquila. Estrutura que a gente já viu, né? A estrutura passando 3 informações. Ah, quero rodar isso aqui de maneira indeterminada. Todo meu código. While, então, sei lá, enquanto for true, eu executo isso aqui. Tudo isso aqui. Vai querer meu Ctrl V. Beleza, enquanto for true, ele executa isso aqui, tal, eu mostro a minha idade, fulano tem tantos anos, é maior de idade, vou criar o meu escape lá, então vou criar lá, né, vou criar uma variável, por exemplo, uma string, controle, recebe um next line falando o seguinte: escreva sair para encerrar. Se minha variável controle for igual a sair, eu dou um break. Pronto. Algoritmozinho que a gente já fez 200 milhões de vezes. Idade, nome, menor de idade, escreva sair para encerrar. Se eu não escrever sair, ele pede idade, nome de novo. Se eu escrevo sair. Ah, tá. É porque o Java não é igual para comparar strings, tá? É ponto equals. Só essa besteirinha de diferença. Idade 29, nome do início, beleza. É maior de idade, escreva sair para encerrar. Vou escrever sair. Ele encerrou o meu código. É porque o Java, quando a gente vai comparar strings, a gente não utiliza igual. Utiliza um método da classe string que chama equals. E ponto equals, e eu passo com o que eu estou comparando, e esse método ele me retorna true ou false. Então, olha só, beleza, mas eu não lembro dessa sintaxe, tudo. É por isso que existe o Bcrowd. Então, a gente vai praticar o Bcrowd, tá, Matheus? Pra quê? Pra isso aqui ficar mais à vontade pra gente, a parte da sintaxe da linguagem. Então, a gente precisa dominar bem realmente essa parte da sintaxe da linguagem, de como que faz if, o else, essas coisas. Mas está mais para uma parte de lógica. Então, aí é onde a gente vai fazer o Bcrowd. Legal? Então, beleza. Quando eu digo que uma classe ela serve para organizar, agora vamos começar a pensar a classe não apenas com a ideia quando a gente fala de organizar. Ah, credo. Parece sol quando acorda. Tá escrevendo no quê? Agora foi legal. Então, vamos lá, vamos pensar agora comigo o seguinte. Eu falo que a classe, ela serve como um conjunto para a gente organizar as nossas informações. O que é algo orientado a objetos? Forcem a cabeça e lembrem de o que é algo orientado a objetos.
O que é uma orientação a objetos? Pode falar do jeito que quiser. Tentem lembrar, a gente passou 3 meses vendo orientação a objetos. Vou pausar enquanto vocês pensam. Vamos lá então. Ó, eu tenho um controle aqui, tá? Pô, vocês estão me assistindo pelo quadradinho ao invés de me assistir aqui. Que é isso, cara? Os caras estão me assistindo. Não, eu tô aqui. Isso aqui é... No... Os caras estão me assistindo pelo quadradinho aí. É, porque é muito fácil. É, live. É muito fácil de professor de lado, né? Aqui de frente. Pô. Eu tenho um controle. Aí eu vou lá e vou ligar e desligar o ar-condicionado. O que eu faço com esse controle que eu ligo e desligo o ar-condicionado? Eu aperto o botãozinho azul, ele vai ligar o ar-condicionado. O que acontece dentro do controle? Quem é que sabe? Se dá um pulso elétrico, ele passa por uma placa de circuito integrado, deve ter algum microchip controlador que sabe qual foi o botão que fez para poder converter para um tipo de código binário que depois converte para uma frequência de infravermelho. Cara, chutei, porque não me importa. Eu não preciso conhecer como que se constrói um controle para que eu possa ligar um ar-condicionado. Eu não preciso saber de mecânica, não preciso saber de eletrônica para poder ligar um ar-condicionado. Basta que eu tenha um objeto do tipo controle, e aí utilizando esse objeto do tipo controle, eu acesso as suas ações. Qual é a ação do controle? Ligar, desligar, aumentar a temperatura, baixar a temperatura. Então todas essas ações que o controle ele tem, eles são os métodos. Então são ações que um objeto, porque esse controle é um objeto, são ações que um objeto ele tem. Então a ideia do paradigma de orientação a objetos é a gente tentar replicar isso a nível de código. Eu começar a pensar nas coisas todas como objetos. Começar a pensar o que ela faz e o que ela tem. Se eu te pergunto quais são as características desse controle, o que vocês me falariam? A cor, qual que é a cor dele? Branco, né? O que mais? Putz. Tem botão, quantidade de botões, né? O que mais que a gente pode falar desse controle? Bateria, exatamente, né? O tipo da pilha, se é pilha 2A, 3A, o infravermelho. E aí, Giovana, tá faltando pouca coisa pra você agora falar do controle, hein? De característica dele. Hã? Não, você ficou parado, agora você tem que falar a característica pra gente continuar a aula. O tamanho. Olha só, hein? Tudo que vocês me falaram é o que? É uma característica desse objeto. Então, meu objeto controle, tudo que vocês me falaram era características. Quais são as ações que esse controle ele pode fazer? Ligar, desligar. Giovana. Ué, porque você não tá falando. Temperatura, velocidade, o que mais? Tá ficando sem, viu? Falar alguma coisa logo. Temporizador. Vai, Giovana, sem pressão, vai. Sem pressão, tá todo mundo te esperando, inclusive no YouTube, ó. Mas sem pressão. Não, tá sem pressão, tá? Você tem aí todo mundo, ó, quem tá aí no YouTube aí também, coloca lá, bora, Giovana. Coloca no comentário pra ela saber. Mas sem pressão, não é bullying, tá? É só uma pressãozinha leve. Me conta. O que esse controle ainda faz? Pô! Vale não, hein? Foi o primeiro que falaram. Mudar a letra. Então, vocês estão vendo que tudo isso são as ações que esse controle ele tem. Então, o meu objeto, ele tem características e ele tem ações. Quando a gente fala de orientação a objetos, a gente fala que ele tem atributos. Então, essa palavra atributos são as características
e ele tem métodos, e métodos são as ações. Então, quando eu falo método, método é a ação que o meu objeto ele faz. Atributo é a característica do meu objeto. Tá, e o que é uma classe, então? Exatamente. É uma fábrica de controle. Exatamente, eu tenho um modelo lá, eu tenho uma fábrica que eu utilizo ela para poder criar o meu objeto. Vou criar meu objeto, então eu crio e eu especifico tudo que o meu objeto ele tem, tudo que o meu objeto ele faz dentro de uma classe. Então na classe eu modelo, exatamente, eu modelo, vocês falaram com perfeição. Na minha classe eu modelo o que o meu objeto tem, o que o meu objeto faz e depois eu utilizo essa classe para poder criar objetos. Então, quando eu estou lá dentro da classe, eu não estou criando um objeto. Eu estou construindo uma fábrica. Eu estou criando um modelo de controle para que depois, em outro local do meu código, outros desenvolvedores possam utilizar. E aí, quando meus desenvolvedores forem utilizar minha classe, controle, eles não vão se preocupar com o que tem dentro dele. Eles só vão olhar os métodos, como que interage com aquele controle. Porque quem vai utilizar não precisa saber da lógica que eu programei. Então a ideia de orientação a objetos é justamente isso, é a gente pegar coisas que são do mundo real e pensar nelas como objetos. Então aqui é o único momento que você pode tratar e vai tratar muito bem pessoas como objeto. Vamos tratar a pessoa como objeto. Quais que são os atributos de uma pessoa? O que uma pessoa ela tem? Oi? Altura. Atributo, vamos lá. Peso. Idade. Gênero. Giovana, o que uma pessoa tem? Nome. Cor. Azul. Ah, tudo bem. Tipo sanguíneo. Oi? Mentalidade é muito subjetivo, né? Mas como é que você... Não é palpável, né? Mentalidade. O que a gente colocaria como mentalidade? Nossa. Socorro. E o que uma pessoa ela faz? Ela fala merda. Então isso aqui são os meus atributos. E aqui eu vou colocar agora os meus métodos. Métodos tem acento, não? Tem? Vou deixar sem aqui. Eu não lembro. Tem acento, é óbvio que tem acento. Pô, vocês nem falam nada, hein? Deixa eu sofrer aqui mesmo. Legal, hein? Legal lá pra vocês. O que uma pessoa faz? Anda, respira, pula, dança, grita, fala. São as ações. Então os meus métodos são os meus verbos, né? Então são ações que ele de fato pode fazer. E tudo isso aqui eu acabo de fazer o quê? De modelar uma pessoa. Essa seria uma classe pessoa, com ações que ela faz, com atributos que ela tem. Se eu crio isso aqui dentro do meu sistema, eu estou modelando uma fábrica para poder criar pessoas.
tá? Então, vamos tentar fazer essa classe aqui, vamos tentar modelar essa classe, vamos criar um primeiro objeto com ela para a gente ver. Então, agora eu não vou criar uma classe chamada pessoa principal, vai ser uma classe chamada pessoa. A minha classe pessoa tem main? Não. Ué, pessoa tem mãe, não tem main. Tá? Por quê? Porque num projeto meu, eu só tenho uma linha de start. Então eu não tenho como começar uma corrida com vários pontos, né, de largada. Todo mundo larga pelo mesmo lugar, todo mundo inicializa pelo mesmo lugar. Então nesse meu caso, aqui, o que eu vou começar a escrever? Eu primeiro vou escrever atributos que as pessoas ela têm. Então meu primeiro atributo vai ser lá, meu string nome. Eu preciso colocar já um valor aqui dentro? Não! Aqui eu não estou criando uma pessoa, estou criando uma fábrica de pessoas, tá? Depois nós contratar cegonha para entregar. Então, eu vou colocando... Que horrível. Eu vou colocando os meus atributos, nome, idade, vamos ver o que mais lá que a gente colocou lá legal. Double, peso. Boolean, melhor char, melhor string, né? Gênero. Tipo, aí um char tipo sanguíneo. E alguma coisa para um booleano? Deixa eu dar uma pause aqui. Verdade, ó, Bruno, excelente observação. Não posso ser char tipo sanguíneo, porque tipo sanguíneo você tem 2 caracteres. Eu lembrei só do A, B, não do A mais, A, B. Oi? Não, aqui eu não tô. Aqui eu tô. Primeiro eu tô só modelando. Para depois que a gente comece a utilizar ele. Então, não é a própria pessoa que vai utilizar esse aqui. Por exemplo, se isso aqui for um sistema para o hospital. Então a gente agora está pensando na ideia do hospital. Então tudo depende do contexto. Se for dentro do hospital, um booleano vivo ou morto tá ótimo. Se você colocasse um lúcido ou não lúcido, a pessoa Para no hospital psiquiátrico, sabe? Se for, sei lá, no Alcoólicos Anônimos, tá bêbado ou não? Entendeu? Tem nome do pai registrado na certidão de nascimento. Então depende muito do contexto esse modelo que a gente está fazendo aqui. Então eu acho que, então se eu for pensar na ideia, por exemplo, de aluno, um booleano que poderia ser de aluno, né? Já concluiu o ensino médio, sim ou não? Então tudo depende do contexto. Eu só queria utilizar alguma coisa para o booleano. Então eu vou pensar aqui como estudante mesmo, que aí a gente tem mais propriedade para falar, né? Então, boolean, ensino médio completo. Então, olha só, deixa eu agrupar todo mundo, deixar as strings juntas, os numéricos juntos e o booleano ele junto. E aí, isso que eu acabei de fazer, eu já criei uma classe que eu tenho os meus atributos. Aqui eu já tenho condições suficientes de criar objetos com isso aqui. O que esse objeto vai fazer? Por enquanto nada, que a gente não tem nenhum método, mas nós já temos os nossos atributos. Vou dar 2 segundinhos só para vocês copiarem, que a gente segue. Ok, então eu modelei agora a minha classe, então eu tenho condições de criar objetos com ela. Como que eu faço para criar objetos com ela? Então eu não vou criar no mesmo lugar. Eu vou voltar na minha classe principal. E aqui na minha classe principal, aí sim eu vou utilizar de outra classe. Poxa, como é que eu faço? Olha só. Você vê que ela está no mesmo nível aqui? Ou seja,
Ele está como se está todo mundo dentro da mesma pasta Java. Como se essa pasta Java ela fosse meio que um pacote. Quando que elas estão no mesmo nível, elas fazem parte do mesmo pacote, eu não preciso importar. Simplesmente posso criar um objeto. Então, como que eu crio o meu objeto? Olha só o jeito que eu fiz com o scanner. A mesma coisa. Eu vou criar um objeto que o tipo dele é pessoa. E aí eu vou dar um nome para esta pessoa. Por exemplo, pessoa 1. Pessoa 1 recebe, ou seja, eu estou criando uma pessoa e ela vai ser de qual tipo? Pessoa. E eu vou inicializar ela com uma pessoa vazia. Então, pessoa, essa é a minha classe, essa é a minha variável que eu estou criando com a classe. Toda vez que eu crio uma variável com uma classe, essa minha variável ela se torna objeto. E qual que é o valor dela? Uma pessoa vazia. Porque eu não tenho nada logo de cara para passar para essa pessoa. Ela começa como uma pessoa vazia. Que filosófico, né? Então, nós temos uma pessoa vazia. Vou imprimir esta pessoa. Olha só. Se eu imprimir, o que, que ele me mostra? A posição dela dentro da memória. Então, isso aqui é dentro da minha memória, minha classe pessoa, arroba, isso aqui é o endereço de memória que foi atribuído a ela, tá? Mas, o que, que eu tenho acesso? Eu tenho acesso da pessoa aos seus respectivos atributos. Basta que eu coloque o ponto e olha só. Tudo isso aqui, olha, são atributos. Olha qual, ensino médio completo, gênero, peso, tipo, sanguinidade e nome. Eu posso vir aqui, olha, e começar a conversar com esses atributos, ó. Poxa, pessoa 1, ponto, nome, recebe agora Giovana com 2 N's, Martins? Não é Martins não, né? Qual que é seu sobrenome? Naves? Olha só. Criei uma pessoa e agora pensa que isso aqui agora foi exatamente o meu módulo lá na minha fábrica lá. Eu peguei a pessoa e falei, beleza, despejei a massa, prensei, saiu o objeto pessoa. Poxa, vou colocar o nome de outra pessoa porque ficou pesado. Fala, Giovana é um objeto. Tá? Então, Luiz. Luiz com Z, né, Luiz? Gustavo, então é com S, então, né? Luiz Gustavo, é Gustavo seu sobrenome, né? Beleza, então agora eu fui lá, criei lá uma massa lá, criei um objeto do tipo pessoa, peguei esse objeto que inicialmente é uma pessoa vazia e agora eu estou dando os atributos para ele. Então, estou lá agora, dei um nome para esse objeto. Eu vou dar uma idade para esse objeto. Eu vou passar para ele o gênero dele. Eu vou passar o peso do Luiz. Eu vou passar... Tudo já passei, né? Ensino médio completo, recebe true, que ele já informou, ele está na faculdade, então... Olha que legal! Ao invés de eu criar uma variável, de eu poder ficar ali colocando nome, idade, eu estou criando um objeto do tipo pessoa. Então vamos olhar esse objeto acontecendo, olha, eu vou marcar esse breakpoint para a gente começar a debugar a nossa aplicação. Então vou debugar essa aplicação. O que é o debug? A gente sabe que o nosso código ele executa linha a linha, né? Aí eu não coloquei essa bolinha vermelha, aí ele para de executar nessa linha. Ele não executa daqui para baixo. A partir desse momento, ele vai executar a linha a linha conforme eu avance com F8. Então, toda vez que eu dou um F8, ele executa a linha de baixo. Para que eu estou fazendo isso, esse debug? Para a gente ver que, olha só, por enquanto no meu código, eu não tenho nenhum objeto, né? Eu simplesmente tenho o meu método main
E eu tenho um objeto SC, que é um objeto do tipo scanner, que foi o que eu criei aqui. Vou dar um avanço aqui agora, olha. Opa. Vou clicar aqui para avançar uma vez. Olha só. Ele criou um objeto chamado pessoa1. Aqui, ó, meu objeto agora é pessoa1. Ele começou com o quê? Com todos os atributos iniciais, todos os atributos, só que todos os atributos, olha, ensino médio começa como falso, gênero começa como nulo, idade começa como 0, nome nulo, peso 0, tipo sanguíneo nulo. Então, olha que legal. Quando eu crio um objeto, variáveis do tipo inteiro, elas são inicializadas com 0, automaticamente. Eu não coloquei esse 0 lá, só coloquei uma entidade. Por que ele não trouxe null? Porque por padrão na orientação a objetos, quando eu crio um objeto do tipo int ou double, ele começa sempre com o valor 0. Toda vez que eu inicializo um variável do tipo booleano, ela começa como falso. E toda vez que é uma string, a string não tem como, string é null. Porque não tem como inicializar com nada. Mas nos outros casos, foi isso que aconteceu. E aí, olha só, o meu cursor está aqui, olha, ele vai executar essa linha agora. Então, olha só, o nome que estava null, agora eu tenho o meu objeto chamado Luiz Gustavo. Vou colocar a idade, vou colocar o gênero, vou passar o peso. Então, olha que o meu objeto, pessoa1, ele está tendo as informações dele preenchidas. Beleza, finalizou o código e finalizou. Agora, eu tenho uma fábrica de pessoas. Eu quero criar uma nova pessoa agora? Tudo bem, é a mesma fábrica. Pessoa 2 recebe uma nova pessoa. Pessoa 2, ponto nome. Vou copiar e colar tudo isso aqui, tá? E aí onde tem um, a gente troca para 2. E aí agora eu vou alterar aqui, né? Vou colocar o Matheus. Matheus o quê? Castro, isso. Ah, Matheus tem 18 anos, né, Matheus? 16? Tá natural não, hein? Pô, o Matheus tem quantos quilos, hein? Ensino médio completo, é, Matheus, também? Olha que legal, então ficou muito bom aqui, olha. Então, olha que da hora. Eu utilizei a minha fábrica de pessoas e eu criei objetos diferentes. Então, de novo, na mesma debug, olha só. Ele parou aqui, eu vou criar um objeto tipo pessoa que começa vazio. Aí ele vai executando lá, linha, que vai preenchendo, né, olha, nome, todas as informações do Luiz. Aí, olha só, não coloquei o tipo sanguíneo, né? Deixa eu voltar um aqui. Deixa eu executar de novo. Pra gente vendo linha acontecendo. Então, de novo, ó, executando linha, meu objeto, ó, linha sendo executado. Finalizou, agora ele vai criar um segundo objeto. Olha que esse segundo objeto não tem nada a ver com o primeiro objeto. São completamente separados. Eles não têm nenhuma coisa, exceto, né, o tipo dele. Que o tipo dele é tipo pessoa. Então, o que eles compartilham de iguais é o tipo dele, mas são objetos que são completamente independentes. Tanto que ele vai executando, né, linha, e ele vai também preenchendo as informações, olha. Então, nome, idade, o peso, ensino médio completo, e no final ele finaliza a execução do meu código. Então, cada coisa aqui ela está individual e está independente. Se eu chamo pessoa 1, quero mostrar o nome da pessoa 1, pessoa 1.nome. Agora, olha, ele me mostra Luiz Gustavo. O nome da pessoa 2, Matheus. E aqui eu posso ter 1 milhão de pessoas, tendo cada pessoa
um objeto aqui dentro desse meu banco? Qual que é a vantagem? Pessoas, elas só podem ter aquilo que eu modelei. Ah, agora eu quero vir aqui, agora eu quero colocar, sei lá, se toma remédio controlado. Para eu fazer isso, eu tenho que ir na minha classe pessoa, criar esse atributo para poder eu de fato conseguir lá e alterar isso. Então eu criei uma fábrica. Eu criei um modelo que eu utilizo para poder de fato criar os meus objetos. Tá com sentido? Todo mundo? Executem esse código aí, faça funcionar. Que aí na hora que a gente voltar do intervalo a gente continua o modo. Agora começando a segunda parte, pós-intervalo. Todo mundo mais agitado, né? Depois começaram a vender café aqui. Se bem que vocês estão traindo o Chuchu, né? É, Chuchu, tá vendo como é que é as coisas, né? Vocês não estão comprando um Chuchu, não vejo vocês comprando. O Marcelo. Inclusive o Chuchu me falou que o Marcelo já passou em todas as disciplinas depois. É. Vamos lá. Então o que aconteceu aqui? Nós criamos, né, a nossa classe. E aí a gente vai começar a criar métodos. Porque até então a gente só tem atributos, a gente está modificando os nossos atributos. Eu ainda não tenho nenhum método dentro dessa minha classe. Então, como que se cria métodos dentro de uma classe? Lembrando que métodos ele é a mesma coisa que a ação. E uma vez que eu crie um método, eu vou tirar o tipo sanguíneo que eu acabei não utilizando, para não ficar lá aparecendo lá para nós. Então, olha que legal. Uma vez que a gente faz alguma modificação, todos os meus objetos que são criados em cima daquela classe, eles também refletem essa atualização. Eu tirei tipo sanguíneo, ninguém mais tem acesso a tipo sanguíneo, tá bom? Então, uma classe, um método, ele representa uma ação. Ou seja, é algo que uma pessoa ela faz. Óbvio que a gente está modelando aqui, por enquanto, de uma maneira genérica, não voltada a resolver um problema. Mas como que se escreve uma classe? Primeira coisa, vamos lembrar de funções. O que é uma função? Função é algo que eu chamo, que eu posso passar algo para ela ou não, e ela pode me devolver um valor ou não. A método, ela é a mesma coisa. Eu preciso declarar o meu método falando o seguinte: ele me retorna alguma coisa, sim ou não? Aí eu penso, por exemplo, eu quero criar um método para ele exibir as informações da pessoa. Então aí eu vou pensar, peraí, eu vou fazer o print ou eu vou retornar para quem está me chamando? Porque se eu for fazer um print aqui, eu vou falar que o meu retorno ele é void. Void significa não me retorna nada. Quando alguém chamar esse método, ele não espera nenhum retorno. Por exemplo, vou chamar de exibir informações. E beleza. O que é o meu objetivo? Criar um método chamado exibir informações para que quando alguém chame esse método, ele me mostra tudo sobre a pessoa. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui system.out.print ln, um printf. Por quê? Porque eu quero mostrar muitas coisas e eu vou começar a organizar meu print. Meu objetivo é mostrar o nome, 2 pontos, aí minha variável string. Aí eu vou pular uma linha. Gênero, 2 pontos, minha variável gênero. E aí eu pulo uma linha. Aí idade, 2 pontos, minha variável idade, pulo uma linha. Aí peso, 2 pontos, minha variável peso é um double, então vou mostrar só com uma casa decimal e pulo uma linha. E ensino médio completo, 2 pontos, é meu percentual S.
E eu vou acabar pulando também uma linha para padronizar, vírgula, e agora eu vou chamar. Então, meu primeiro campo é nome, meu segundo campo é gênero, meu terceiro campo é idade, meu quarto campo é peso, meu quinto campo é ensino médio completo. Vamos ver, acho que aqui eu... percentual N minúsculo. Show de bola. Ó, quando aparece esses risquinhos verdes aqui embaixo, isso aqui é o corretor, tá? Quando você passa o mouse, ele fala typo. Então esse typo aqui que ele tá mostrando aqui, olha, esse aqui, quando eu passo o mouse, que ele escreve typo aqui, ó. Eu tenho que trocar esses atalhos. A ideia é... ela tem os mesmos atalhos da mesa digitalizadora. Ó, quando ele mostra alguma coisa chamada assim, ó, alguma observação falando typo, o typo quer dizer corretor ortográfico aqui nele, tá? Então olha isso aqui, olha, gênero não tem nada escrito errado. É só corretor ortográfico que não está reconhecendo essa palavra. Eu costumo desabilitar o corretor ortográfico. Então eu vou lá em configurações, pesquiso por typo, e aí eu vou em inspections, busco por typo, profiling e desabilito aqui, ó. Aí pronto, aí não me dá mais erro de corretor. Ah, quero ver de novo, tá lá no vídeo. Tá aqui no vídeo, né? Então vocês vão ver no futuro, vocês estão vendo aí no presente, vocês voltam, rebobina e faz aí se vocês quiserem retirar o corretor ortográfico. Então olha que da hora. Eu montei uma funçãozinha, né? Eu criei um método que o objetivo dele é exibir informações. Ele mostra informações linha a linha. E é engraçado, depois você pega a sintaxe, parece que fica tão curtinho também de fazer as coisas no Java assim, né? Com a máscara, depois com os campos, parece que fica mais limpo. Sei lá, já acostumei. E olha só, vou chamar o meu método, então eu tenho lá, olha, ao invés de eu imprimir o nome da pessoa, eu vou chamar a pessoa ponto exibir informações. Então olha só, através do meu objeto eu estou acessando um método exibir informações. O que ele me exibe? Olha, as informações daquela pessoa. Ele não pulou linha no final. Obrigado, Vitor. O cara que viu o Thor de pertinho, hein? Vitor. Nossa. Desculpa, cara. Desculpa. E olha que legal. Então, como eu criei o método da minha classe pessoa e pessoa, ele é a minha classe e eu tenho dois objetos. Se eu chamo pessoa 1 exibe informações, ele mostrou o Luiz. Se eu chamo pessoa 2 exibe informações, agora mostra o Matheus. E assim sucessivamente. Então olha que legal que a gente começa a modelar, a gente tem um modelo de pessoa do que ela faz ou o que ela não faz dentro do meu sistema. Então, lembra que aqui eu falei void? Void, né, significa que ele não me retorna informações. E de fato ele não me retornou, porque quando eu chamei isso aqui, ele simplesmente imprimiu na tela. O que não é uma prática legal. Minha classe não imprime coisas na tela. Não imprime. Minha classe, todos os métodos que eu crio lá, não é para imprimir na tela. É para devolver para quem chamou. Por quê? Porque se eu imprimo alguma coisa na tela, eu estou meio que trazendo responsabilidade que não é da minha classe. A minha classe é a seguinte: exibir informações, alguém chamou isso porque quer fazer algum tratamento. Então, eu mando isso para quem chamou e aí quem chamou decide. Se vai armar. Quando eu falo quem chamou, é isso aqui, olha. É lá no meu principal, quando eu chamei. Eu sou o desenvolvedor que fiz as duas coisas, mas eu estou considerando que eu desenvolvi a classe e a classe principal é desenvolvida por outra pessoa. Então, quem chamou o método de exibir informações, escolhe se vai querer exibir, se não vai querer exibir, se vai querer salvar num log, seja lá o que for. Não é responsabilidade da classe imprimir. Então, às vezes a gente imprime só para fazer um debug, para debugar a aplicação, para poder testar, mas na prática real, nós sempre vamos retornar ou fazer algum cálculo, alguma coisa, mas sempre vamos retornar essas informações, tá certo? Então, olha só, ao invés de falar aqui, eu vou dar um return
Vou alterar o void, que agora eu estou retornando uma string. E aí agora eu preciso ajeitar essa maneira aqui. Então, vamos montar aqui agora. Vou remontar isso aqui. Return nome, 2 pontos, mais a minha variável nome, mais, né, uma quebra de linha, mais gênero, 2 pontos, mais gênero, mais uma quebra de linha, mais idade, mais uma quebra de linha, mais peso, mais uma quebra de linha, mais ensino médio completo, mais a minha variável ensino médio completo, ponto e vírgula, e apago aqui. Nossa, isso aqui tá horrível, né? Ó, isso aqui tá horrível. Return value of the method is never used. Beleza, porque a gente nunca utilizou ele da maneira correta. Tá tudo bem. Então, olha só, eu sei que isso aqui fica um pouco horrível, né, de se ver dessa maneira. Daqui a pouquinho a gente vai ver um método chamado toString, que vai facilitar essa nossa vida em relação a isso aqui, tá bom? Mas olha só, o que basicamente eu juntei a string com variável, uma quebra de linha. Por quê? Porque por enquanto eu ainda estou me preocupando em manter a informação voltando bonitinha, né? Então, olha só, vou aqui no minha principal e eu vou executar. Vou executar e falei, poxa, mas ele não me mostrou absolutamente nada. Por que que ele não me mostrou? Porque eu não estou fazendo um print. Então, quem está chamando essa função está recebendo a informação de volta. Agora que ele está recebendo essa informação de volta, aí sim eu posso tentar fazer o quê? Imprimir. Porque antes o meu método, ele só executava uma função. Ele ia executar uma função e a função, na verdade, o meu método, ele fazia um print. Agora o meu método ele é diferente. O meu método, ele retorna uma informação para mim. Então, se retorna, eu escolho o que eu faço. Poxa, eu sei que ele me retorna uma string. Como que eu sei? Eu disse, olha, ele vai me retornar uma string. Isso aqui é uma string. Eu escolho, eu posso criar aqui, olha, um string, dados, pessoa, 2 recebe isso aqui. E beleza, olha, quando eu chamei o método exibir informações, ele veio aqui, montou todas as informações, devolveu e eu armazenei nessa string aqui. Se eu der dados pessoais 2 e imprimir ela, olha, a mesma coisa aqui. Então, entender que o meu método, ele me retorna informações e que ele me retorna o tipo que eu colocar aqui é muito importante, tá bom? E aí eu posso ou imprimir direto, ou armazenar dentro de variável, ou por enquanto, né, igual assim, por enquanto a gente tá fazendo as coisas, mas não tá com tanto direcionamento, porque a gente não tá desenvolvendo o sistema. A gente tá entendendo o que são retorno de métodos, que é o que a gente acabou de ver aqui agora. Faz sentido legal? Aí você tá vendo que eu tô fazendo uma coisa, né? Que eu tô basicamente retornando todos os campos que eu tenho, todos os meus atributos, né? Quando eu tô retornando todos os meus atributos, eu tô fazendo uma coisa que é basicamente, olha, pega todos os atributos e devolve para mim para eu ver como é que ele tá. Existe uma coisa que facilita muito a nossa vida quando a gente está desenvolvendo, que aí é um método. A gente tem vários métodos que são bastante conhecidos, e um primeiro método é um método chamado toString. O que é o método toString? É um método que eu pego o meu objeto e transformo ele dentro de uma string.
para não ter que criar um método chamado exibir informações. Como que funciona isto? Então vamos lá. Aqui dentro eu vou apagar esse meu método, que eu vou fazer isso de maneira automatizada. A minha própria IDE, ela faz o que? Se eu aperto Alt Insert, aí eu abro um campo chamado Generate, gerar. Olha aqui, olha, toString. Generate toString. Quando eu clico em toString, ele me pergunta o seguinte: o que eu quero ter nesse meu método toString? Eu quero todos os campos: nome, gênero, idade, peso, ensino médio completo. Então, está todos selecionados, eu dou um OK. E olha o que ele me faz. Desliga o projetor. Não. Ele também escreveu praticamente aquela mesma coisa, olha. Ele me trouxe uma anotação aqui, a gente ainda vai falar sobre essas anotações, tanto que por enquanto eu posso até apagar se eu quiser, mas por convenção eu já vou deixar, porque no futuro a gente vai fazer anotações em tudo. Olha, é um método público que me retorna um string, e esse meu método se chama toString. O que ele me retorna? Ele me retorna, olha, as mesmas coisas que eu tinha colocado lá. A única coisa que ele coloca, né, o nome da minha classe antes, abrindo e fechando chaves, e o restante, olha, nome, gênero, idade, peso, ensino médio, igual nós tínhamos montado lá no passado. O que muda com esse meu método toString? Eu quero exibir as informações pessoais. Então vou fazer lá um print, né, do meu pessoa1.método toString. Vou chamar, vamos ver o que acontece. Olha só que legal, ele me retornou, olha, todo mundo, olha, pessoa, nome igual Luiz, gênero masculino, idade 19, ele me retornou todo o meu objeto quando eu chamei esse meu método toString. Vantagem do método toString é que tá vendo que ele está fazendo um override, é uma anotação de sobrescrita. Significa que eu estou sobrescrevendo um método padrão. No passado, já dou a palavra, tá, Vitor? Quando eu não tinha esse método toString, qual que era o comportamento padrão de eu chamar simplesmente pessoa 1? Ele me retornava a posição da memória. Quando eu utilizo o método toString para fazer uma sobrescrita, ele está sobrescrevendo o comportamento padrão. O que ele está sobrescrevendo? Justamente o fato de eu chamar, agora ele não me traz mais o endereço na memória, ele me traz todo o meu objeto. Então eu sobrescrevi um comportamento padrão, a gente ainda vai falar sobre sobrescrita, tá, de métodos, mas basicamente, olha só, antes de eu ter o método toString, quando eu chamava ele, ele me mostrava o endereço, a posição da memória. Agora, quando eu imprimo o próprio objeto, ele me traz exatamente o que eu tenho aqui no meu toString. Então, quando a gente vai criar uma classe, é muito comum que a gente tenha esse método toString. Não porque necessariamente eu vá mostrar essa informação para o usuário, até porque quando a gente para pensar, isso aqui a gente está usando só porque a gente está desenvolvendo. O usuário não vai interagir através do console do navegador, da IDE. O usuário, isso aqui é uma linguagem de back-end que depois a gente vai prover informações para o front-end. Então já começa com esse pensamento, a gente está no back-end, então tudo que eu estou mostrando isso aqui é para facilitar quem está desenvolvendo os recursos da linguagem. Então a gente começa já a ter o nosso método toString. Como é que eu faço? Alt Insert, toString. Ah, eu não quero colocar ensino médio. Beleza, eu vim aqui desmarcar e beleza, olha, gerei um toString sem ensino médio. Se eu executo aqui novamente, olha, tudo exceto o ensino médio. Então, eu coloco o que eu quero que seja acessível. Então, basicamente o método toString é eu vendo de fato quais são as informações que eu tenho no meu objeto. Diga, Vitor. Entendi, Alt Insert. Vamos lá agora com vocês, vou dar um tempinho só para vocês fazerem. E vocês aí em casa vão fazer que eu vou dar pausa. Olha, então o nosso objetivo aqui foi criar um método. Tchau, Marcela. Criar um método que com o objetivo de me retornar o ano de nascimento. Aquela mesma questão, né? O ano atual menos ano de nascimento. E aí, por convenção, como que eu vou chamar esse meu método? Então, primeiro, o que ele vai me retornar? Ano de nascimento. Qual que é o tipo do ano de nascimento? É o inteiro, né?
E eu vou chamar de quê? Quando eu quero chamar alguma coisa, a gente normalmente começa o nosso método escrito get. Ou get, ou o verbo no infinitivo, calcular idade. Então eu vou chamar um calcular idade, ou get é calcular ano, nascimento. E aí aqui, beleza, eu vou retornar alguma coisa. O que eu vou retornar? Eu vou retornar, e aí eu tenho duas opções. Eu posso já fazer um cálculo aqui, 2025 menos a idade, que também vai funcionar, né? Então, se eu tentar mostrar aqui agora, pessoa 1, ponto, calcular ano nascimento, ele me mostra, né, que o ano de nascimento é 2006. Eu poderia também, ao invés de mandar o ano aqui, eu poderia mandar o ano via parâmetro. E aí eu falaria que vai ser o ano menos a idade, e aí ficaria na responsabilidade de quem chamasse o meu método enviar o ano. Então é uma outra possibilidade, o retorno ele é o mesmo. Que a gente acaba notando quando a gente trabalha dessa maneira. Eu posso tanto passar um valor para aqui. Então a única coisa que eu estou falando é que o meu ano é sempre 2025. Ou eu também poderia, né, buscar a biblioteca para pegar o ano atual e já subtrair de maneira automatizada. Vamos ver se vai dar muito trabalho para nós. Java get year. Cara, o legal do Java é que você pode entrar na coisa de 17 anos atrás e vai estar legal ainda, né? Olha aqui, ó, year.now.getValue também, olha. Então, year.now.método get value. Vamos ver o que ele me retorna então aqui. Vou chamar meu método, aí eu não vou mandar mais 2025 e ele me retornou 2006. Legal. Então, esse meu método. Então, olha, dentro da minha classe, olha, java.time.year, eu tenho o método year.now, eu tenho o year.now que me retorna o ano atual, eu peguei o valor dele, subtraí da idade. Então, esse meu método, basta que eu passe. E olha que legal, eu não passei. Por que eu não precisei passar a idade dele? Porque pessoa 1 já tem, né, idade. Então, vocês conseguem entender o que acontece internamente? Quando eu crio um objeto, eu estou criando uma cópia. Quando eu preencho essas informações, igual nós preenchemos aqui, eu estou salvando essas informações para aquele objeto. Então, quando eu chamo o método calcular ano de nascimento, ele já sabe quem que é a idade, porque eu preenchi a idade. Então, eu não preciso passar a idade, porque eu não estou executando uma função. Quando eu estou executando uma função, eu preciso passar os parâmetros. Eu estou executando um método de um objeto. E o objeto conhece os seus atributos e conhece os seus valores. Então, calcular ano de nascimento ficou bem bonitinho desse jeito aqui. É. Olha que legal. Vamos continuar aqui agora. Vamos criar um outro método. Por exemplo, a gente sabe, a gente preenche a idade dele, né? Então, se eu olhar aqui, né? Então, vamos pegar aqui. E eu, só para ficar mais simples, eu vou apagar uma pessoa. Vou deixar só o Luiz agora. O Matheus saiu, né? Então, vou deixar só o Luiz. E aí, agora, eu vou pegar pessoa 1, que é o Luiz. E eu quero ver a idade dele. Então, idade, 2 pontos aqui, mais a idade do Luiz. Então, quando eu executo aqui, Luiz tem 19 anos. Então, vamos criar um outro método. Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos fazer o Luiz fazer aniversário.
Basicamente, vamos aumentar aqui mais um nessa variável. Toda vez que eu chamar o método, faz aniversário. Então, de novo, aí ele é um método que ele me retorna o quê? Nada. Ele não me retorna nada. Vou chamar de faz aniversário. Não recebe nada. O que eu faço? Eu pego a minha variável idade mais, que eu quero somar 1. Então, lembrando que o mais é a mesma coisa que eu fazer. Idade recebe idade mais 1. Só que aí, ao invés de fazer idade recebe idade mais 1, eu quero só somar 1. Então, idade mais. Então, olha que legal. Agora, Luiz tem 19 anos inicialmente. Só que no dia 18 ele completou. Então, Luiz, na verdade, tinha 18 anos. E aí, agora, Luiz faz aniversário. Então, quando eu imprimir Luiz aqui agora, Luiz de novo tem variável de 19. Mas olha que legal, ele começou com 18 anos dentro do meu sistema. Então, é simples, né? Essa nossa ideia dos métodos, né? Então, os métodos são ações que o nosso objeto ele faz. São ações que ele tem. E aí onde a gente começa a se preocupar com o quê? Com o uso indevido dos valores dos meus atributos. Nossa. Eu tenho aqui, olha, a gente já tem alguns aqui, cálculo ano de nascimento, cálculo a idade dele, ele faz aniversário, tem o método toString, mas o que me evita que eu faça isso aqui, olha, menos 18. E eu execute, e ele agora tem menos 17 anos aqui, né? Ó. O que me impediu disso aqui? Absolutamente nada. Qual que é um grande problema que tem nessa modelagem? Os meus atributos estão sendo acessados fora da minha classe e eu posso modificar os meus atributos. Lembrando que isso aqui são os meus atributos. Como assim? Poxa, eu estou chegando aqui, o gênero só pode ser masculino, feminino, né? A gente tem o gênero, a lista de gêneros. Então não, e excelente sua dúvida, tá? Então, aqui eu tenho um problema muito claro, que é eu permitir que seja alterado os meus atributos em parâmetros. Poxa, já tem um método, né? Faz aniversário que incrementa a idade. Aí a gente está falando agora de uma regra de orientação a objetos. Agora é uma regra. Então, quando que eu uso? Sempre. Essa regra é: não se altera valores de atributos diretamente, fora de métodos. Isso aqui é errado. Porque eu posso chegar aqui, olha, e colocar masculino e eu não tive impedimento de nada. Eu posso chegar aqui e colocar o peso menos 100 e eu não tive impedimento. Eu quero fazer validações disso. Eu só quero deixar criar uma pessoa se o peso for maior do que 0. Só quero se a idade for maior ou igual a 0. O gênero, eu quero ter uma lista de gêneros que ele pode selecionar apenas gêneros dentro daquela lista. Então, tá muito permissivo. E a nossa ideia não é ser permissivo. Você concorda aqui comigo? Tá muito permissivo? Olha o que a gente acabou de fazer. Poxa, eu não trouxe segurança nenhuma para o meu código. Eu não trouxe qualidade a mais nenhuma, né? Muito pelo contrário. Olha aqui que eu acabei de fazer. E se eu rodar lá o meu método toString, olha. Então, vou mostrar o meu método toString, que basta eu chamar pessoa 1. Tá aqui, olha. Idade menos 17, peso menos 100, gênero masculino. Então, o que ocasiona esse problema? O que ocasiona é eu poder acessar esses meus atributos diretamente. Então, se eu não posso acessar diretamente, o que eu faço? Primeira coisa, meus atributos não serão acessíveis fora da minha classe. Aqui eu não estou acessando um atributo diretamente fora da minha classe,
A minha classe é classe pessoa, ou seja, meu arquivo pessoa. Meus atributos eles não podem ser acessíveis fora daqui. Eu não posso fazer pessoa1.nome. Porque eu estou pegando meu arquivo, eu estou pegando meu objeto e estou acessando um atributo diretamente. Se eu não posso fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou privá-los. Private. Todo mundo, ó, tô privando. Aí óbvio que acabou de dar um problema muito grande. Por quê? Porque agora ele está tentando acessar e agora está inacessível. Olha só. Porque eu coloquei os meus atributos como privados. E lá na minha classe principal ele está tentando acessar os meus atributos diretamente e ele não consegue mais. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ter controle sobre as inserções dos dados. Eu quero que uma idade não pode ser negativa, um peso não pode ser negativo. Então eu quero ter controle sobre a inserção para que a gente possa fazer validações. Porque até então, como é que eu valido a idade? Não valido a idade na hora da inserção, então me permite que eu inclua idade sem fazer validações. Então, agora que está todo mundo privado, o que eu vou fazer aqui agora? Agora sim, eu começo a escrever métodos e esses métodos sim irão modificar os meus atributos. Então eu vou fazer o seguinte inicialmente para simplificar. Eu vou deixar só 2 atributos, nome e idade, tá? Vou apagar o restante por enquanto, para o nosso código não ficar tão grande. Vou deixar esses meus métodos aqui. Eu só vou refazer esse método aqui tirando nome, vou tirar o gênero, vou tirar o peso e vai ficar só nome e idade. Tá bom? Eu tenho só nome e idade, então essas coisas aqui também eu mando embora. Para ficar mais simples por enquanto a nossa classe. Agora que eu tenho apenas nome e idade, eu vou fazer o que? Eu quero poder controlar. Eu quero poder agora inserir informações e buscar informações. Só que se ele não acessa diretamente o meu atributo, eu vou criar os que nós chamamos de métodos setters e getters. É um padrão de nomenclatura. A primeira vez a gente vai fazer na mão. O que é? Quando eu quero inserir uma informação aqui dentro, eu vou chamar meu método set. Cada atributo tem o seu método set, tá bom? Então, aí sim, olha, o meu atributo se chama public, por quê? Porque eu quero que o meu atributo ele seja acessível fora da minha classe pessoa. Eu começo set e agora eu passo, olha, o nome do meu atributo, set nome. Aí eu tenho meu atributo set nome. O que meu atributo set nome ele recebe? Quem chamar esse atributo, ele vai mandar um nome para ele. Igual a nossas outras funções que nós tínhamos, que a gente mandava informações para essa função. Presta atenção aqui, olha, antes de vocês copiarem o seguinte agora. Meu objetivo agora, eu estou criando métodos para que quando eu chame aqui, ao invés de eu acessar o atributo diretamente, eu faço isso aqui, olha. Pessoa 1.set nome, e aí eu mande o nome para ela via método. Esse é o meu objetivo. Pessoa, ao invés de idade, eu vou chamar o set idade. E aí eu vou mandar a idade aqui dentro. Meu objetivo é fazer que isso aqui funcione. Meu set nome e o meu set idade. Porque agora eu não estou mais chamando o meu atributo diretamente. Eu estou chamando um método e eu estou passando um valor para esse meu método. Então isso aqui é uma string. Ou seja, aqui ele recebe uma string referente ao nome. Valeu. Isso mesmo. Public, também, ó, void, perfeito. Obrigado, viu? Ó, porque é um método que não me retorna nada. Esse objetivo do meu método é
inserir a informação que foi mandado aqui dentro dessa meu atributo. Tá, e aí? Aí é onde entra um cuidado que nós teremos, que é o seguinte. Olha só, eu chamei esse meu atributo aqui de nome, né? Ó, nome. Só que o atributo da minha classe também é uma string nome. E o que é o meu objetivo? Pegar o que o usuário mandou aqui e colocar aqui dentro. Como é que eu aponto? Como é que eu consigo fazer isto aqui acontecer? Porque eu não recebi essa informação via atributo aqui. Ó. Set nome, Luiz Gustavo. E eu recebi e eu chamei essa variável de nome. Por que eu chamei essa? Eu poderia chamar de qualquer coisa? Poderia. Mas a convenção, ela me diz que o nome dessa minha variável é o nome do meu atributo. É uma convenção. Eu poderia ter colocado nome informado, por exemplo, e eu falaria aqui, olha, nome recebe nome informado. Ou seja, essa minha variável nome é essa variável nome aqui, e essa nome informado é essa nome informado aqui. Beleza, eu teria resolvido a minha situação. Mas, porém, todavia, a convenção, ela me diz que a minha variável, ela deve ter o mesmo nome do meu atributo. Ou seja, string nome. E aí, nome recebe nome, ficou estranho. Porque, qual que é o nome? Eu estou falando do nome mais interno ou do nome mais externo? Porque agora eu tenho em dois lugares a minha variável nome. Aqui e aqui. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa minha variável é essa aqui. E essa variável é essa aqui. Aí é o momento onde surge uma carinha chamada does. Ponto. O que significa isso aqui? O does. O does eu estou falando que esse nome aqui que eu estou apontando é o nome do meu atributo. Esse aqui já é o nome do meu método aqui, que eu recebi, meu atributo que eu recebi no meu método. E isto aqui, esse carinha aqui, olha, does.nome. Então, quando eu coloco does. Eu estou referenciando o atributo da minha classe. Olha, isso aqui são os dois atributos da minha classe que eu tenho. Quando eu utilizo o does, eu estou subindo e estou falando que eu estou trabalhando com o meu atributo da minha classe. Então, meu atributo da minha classe, ponto nome, ou seja, exatamente esse carinha, vai receber o quê? O atributo do usuário, o atributo nome que foi enviado para ele. Somente fazendo isso, resolveu. Vou fazer para a idade. Public void set idade string idade das.idade recebe idade, vai no automático, né? Int idade. Então, das.idade recebe idade. Olha, eu já tenho os dois métodos setters. Isso aqui já funciona, ó. Tanto que se eu mostrar a pessoa 1, olha só, vou mostrar a pessoa 1. Olha que legal, Luiz Gustavo, idade 19. Aqui, olha, idade 19. Porque eu coloquei o Luiz com a idade 18 e ele fez aniversário e agora ele tem 19 anos. E eu não estou mais acessando o meu atributo diretamente. Eu não consigo vir aqui e fazer pessoa 1 ponto idade recebe menos 10. Eu não consigo fazer isso. Ele me dá um erro na hora de executar. Ó, idade é um atributo privado em pessoa.
Aí você fala, ah, beleza, mas também nada me impede, né, de eu chegar aqui e fazer menos 18. Realmente, nada me impede. Fiz menos 18 e funcionou. Só que agora eu tenho um lugar que eu posso tratar disso. Então, se a minha idade ela for maior ou igual a 0, eu faço isso aqui. Eu só vou executar esse método se a minha idade for maior ou igual a 0. Olha aqui agora. Eu tenho um lugar que eu posso escrever as minhas validações, que é dentro do meu método setter. Olha só que legal agora. Vou tentar colocar a idade menos 18. Não vai. Aí quando o Luiz fizer aniversário, olha, menos 18 não foi, ele fez aniversário, idade igual a 1. Agora eu tenho um lugar para validar. Porque agora eu escrevi o meu método setter. Loucura, hein? Relaxa, a aula que vem vai ser só prática, tá? Vai ter muitos probleminhas de orientação a objetos, só pra gente começar a praticar esse tipo de coisa, porque eu sei que é muita coisa. Mas na lógica da coisa faz sentido? Guilherme, me conta aí. Como é que você está? É. Você está perdendo. E é uma coisa tão comum a gente fazer os nossos métodos setters que eu posso, ó, vou apagar os meus métodos e vou fazer o que? Olha, botão de Alt Insert de novo. Olha aqui, ó, setter. Vou gerar o meu método setter. Eu vou marcar as duas classes que eu tenho. E ok, olha, ele já me gerou os meus dois métodos setters automaticamente. Porque gerar getters, a gente já vai ver os getters agora, mas os setters é uma coisa muito comum. Então minha recomendação ela é sempre o quê? Vamos trabalhar um pouco no código para a gente entender como que escreve, a sintaxe. Cara, depois quando você dominar isso aí, é os atalhos tudo. Você tá vendo que é uns atalhos tão simplesinho que, poxa, já completa meu código, já tudo, então... Tem até escrito também, se você só escrever 7, aparece os atalhos, você seleciona com... Então olha que massa. E aí agora, por que eu fiz isso aqui? Porque agora eu tenho locais para poder fazer tratamento. Tipo assim, eu só vou colocar o nome se o nome for diferente do nulo. Se tiver uma quantidade mínima de caracteres, aí vai dentro da regra do nosso negócio que a gente está programando. A questão é que antes eu acessava o meu atributo diretamente. Agora, o meu atributo ele é acessível apenas via métodos. E aí dentro dos métodos a gente escreve toda a nossa lógica de validação. Essa prática que a gente acabou de fazer isso aqui, isso se chama encapsulamento. É o encapsular a lógica, o acesso às informações, para que apenas quem vai utilizar a minha classe pessoa tenha acesso apenas àquilo que eu libero para ela. Apenas aquilo que é permissível ela acessar. Então eu encapsulo a lógica. Poxa, na minha lógica a idade não pode ser menor do que 0. Eu encapsulo o meu atributo e forneço um método que tem as validações. Então é impossível alguém criar idade menor do que 0 quando utilizar a minha classe pessoa, porque eu encapsulei toda a minha lógica. Então a gente está vendo já dois pilares muito importantes. Depois a gente vai ver, vou preparar uma linha mais teórica, rápido, só para a gente ver os pilares, as definições, mas a gente já tem dois pilares aqui. Abstração, eu estou abstraindo a ideia de uma pessoa dentro de um objeto, criando seus atributos e métodos. Então, fiz a abstração e a parte do encapsulamento, que é justamente os nossos atributos. Olha que simples que é. Código é prática. A gente tem que praticar isso aqui. Mas não é nada do outro mundo. É igual a gente fez aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, só vou fazer isso aqui se a minha idade for maior ou igual a 0. Se for maior ou igual a 0, eu faço isso aqui.
de novo, né? Olha, Luiz menos 18, não vai acontecer absolutamente nada. E aí eu faço muitas coisas. Disparo um erro, posso mostrar uma mensagem, posso setar como 0. O Luiz está olhando ali. É porque eu tentei inicializar como negativo. E aí eu falei, beleza, não pode. E aí ele veio aqui, colocou como 0. E aí depois você fez aniversário e você ficou com 1 ano. Agora, e se eu quisesse ver um atributo? Porque eu estou vendo aqui por enquanto pelo meu método toString, mas se eu quisesse ver, por exemplo, a sua idade, eu quisesse retornar o valor da sua idade. Do mesmo jeito que eu tenho o set, eu também tenho o meu método getter, que é o meu public, aí eu retorno string get nome, eu não recebo nada e retorno o seu nome. Public int get idade, não recebo nada e retorno a sua idade. Ah, agora eu quero mostrar a idade, não quero mostrar o toString, quero mostrar só a idade. Pessoa 1.get idade. Olha, retornou aqui, ó, 1. Vou retornar seu nome, get nome. Pessoa 1.get nome, retornou o nome aqui, olha, Luiz Gustavo, perfeitamente. Meus métodos getters, eles me servem para que eu retorne informações, ele só retorna. Os meus métodos setters, eles servem para eu inserir informações. Tudo isso que a gente acabou de fazer, ó, vou apagar. Tudo, ó, tudo aqui, ó. Deixei só os dois, ó, faz aniversário e calcula ano de nascimento. O resto eu apaguei todos os métodos. Por quê? Tá aqui, olha, Alt Insert. Inserir getters e setters, tá aqui, ó. Marco os dois, ok. Ó, me gerou meu método get nome, set nome. Meu método get idade, set idade. Você viu que simples? O código que já é alterado, ó, Alt Insert, getters e setters, marco os dois, ok. Tem o meu método get nome, meu método set nome. Tem o meu método get idade, tem o meu método set idade. Todos eles aqui perfeitos. E de novo, tá funcionando já, ó. Então ele é verboso, o Java, a gente tem que entender o que ele está fazendo, mas o uso dele é muito simples. Numa linha a gente gerou os meus getters e setters. Ou seja, aqui que nós precisamos entender. Quando eu quero retornar uma informação, eu utilizo o método getter. Quando eu quero inserir uma informação, atualizar uma informação, eu utilizo o meu método setter. E aí, Bruno? Me conta um pouco. Como é que você tá? Legal isso aqui ou não? Deixa eu pausar que agora não vai conversar. Oh, então espero que vocês estejam lá, lá na sua casa, lá olhando lá. Eu sempre peço encarecidamente. Não me leva pro banheiro, cara. Pô, vai estudar, tá? Eu sei que tá empolgado no conteúdo, mas coloca ali ó, embaixo do seu monitor, tudo. Não aproveita o tempo não, que você, tô lá no banheiro lá, vou continuar vendo essa videoaula. Só peço isso pra vocês, tá bom? Galera, então essa aí é nossa aula, tá certo? Então qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário. Valeu demais a participação. Não deixa de praticar, então ficou com dúvida em algum tópico, volta, tenta reescrever, domina aí o conteúdo. Próxima aula tem mais, tá bom? Até a próxima e valeu!